Decisão na segurança pública. Agentes penitenciários se reúnem e decidem novamente pela suspensão da greve. Reflexos do movimento em Criciúma, usuários do transporte coletivo estão apreensivos. 3 ônibus foram incendiados e a polícia investiga se as ordens partiram de dentro dos presídios. Tragédia na estrada. 5 pessoas da mesma família morreram depois que o carro em que viajavam bateu contra um caminhão no norte do estado. Velocidade controlada. Radares instalados na BR-101 ainda não estão gerando multas, mas motoristas começam a ficar mais atentos. E no esporte, os detalhes do primeiro jogo da final do Catarinense. Jogando em casa, o Joinville levou a melhor e agora precisa de um empate para conquistar o título. O Band Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Perseguição policial em Brusque depois de uma tentativa de assalto. Durante a fuga, um homem foi baleado e um menor apreendido. O alvo dos suspeitos era este mercado, que fica às margens da rodovia Antônio Raio, na divisa das cidades de Brusque e Itajaí. Por volta do meio-dia desta segunda-feira, os proprietários do estabelecimento desconfiaram de 2 jovens que estacionaram uma moto em frente ao local. Acionou o nosso Copom, no 190. Pela rapidez do acionamento, a guarnição estava próxima, felizmente estava próxima do local. Nas rondas que foi feito naquela região onde haveria o possível assalto, a guarnição encontrou esses 2 elementos com todas as características que já havia sido repassado pelo proprietário do mini mercado e começou um acompanhamento dessa motocicleta. A perseguição terminou nesta rua quando os 2 suspeitos abandonaram a moto e tentaram fugir a pé. Um deles fez menção de que iria atirar e acabou baleado pelos policiais. O homem de 23 anos foi atingido por um disparo na região das nádegas. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital da Azambuja. Já o adolescente de 14 anos, que tem outras passagens pela polícia, foi apreendido e levado à delegacia. Um revólver calibre 38 foi encontrado. Os comerciantes da região preferiram não gravar entrevista, mas contaram que os assaltos estão na área do município de Brusque, nós estamos atuando com um serviço de inteligência, através de um policiamento de radiopatrulhamento nos horários que a gente verifica que há mais necessidade da presença da Polícia Militar. Um possível desentendimento entre irmãos gêmeos acabou em morte neste fim de semana em Chapecó. O crime aconteceu na rua Pernambuco, no bairro Santo Antônio, em Chapecó. João Pedro dos Santos, de 47 anos, levou 3 facadas do próprio irmão. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital regional. O Instituto Médico Legal confirmou os ferimentos que causaram a morte da vítima. O acusado se entregou e está no presídio. Discussão motivada também por conta da bebida acabou gerando essa tragédia, que ela se estende não só a questão ali do autor e da vítima, que são irmãos, mas a toda a família. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e tenho certeza que agora no fórum, possivelmente, então já vai virar homicídio consumado. Até o dia 5 de abril de 2013, exatamente um ano antes dessa morte, eram 10 os homicídios registrados em Chapecó. É aproximadamente uma morte violenta a cada 4 dias. Dos 20 casos deste ano, 18 homens assassinados e 2 mulheres. 5 pessoas da mesma família morreram depois que o carro em que viajavam bateu contra um caminhão no norte do estado. Os corpos das vítimas do acidente em Guaramirim só foram liberados para o velório 20 horas depois. Silêncio e desolação. O velório das 5 vítimas do acidente acontece no salão dessa igreja. Familiares procuram forças para se confortar e superar a dor. Nós estamos dando força um para o outro, estamos se reunindo toda a família e daqui para frente tem que ser assim, né? As vítimas estavam no carro que bateu de frente com um caminhão caçamba na BR-280 em Guaramirim. O veículo era dirigido por Marcos José de Oliveira, de 29 anos. No carro viajavam ainda a esposa dele, Adriana Pinto, de 22 anos, o filho do casal, Gabriel Henrique de Oliveira, de apenas 3 anos, o pai de Adriana, Constantino Roque Pinto, de 59 anos, e o irmão gêmeo dele, Antônio Arnor Pinto. Partes do carro, que ficou completamente destruído, ficaram espalhadas pelo matagal ao lado da rodovia. Os bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal trabalharam por cerca de 4 horas
para retirar os corpos e os veículos envolvidos. Mas pelo que indica, pela posição final que pararam os veículos, o deslocamento anterior, é de que o veículo Volkswagen CrossFox tentava realizar uma ultrapassagem quando veio a colidir frontalmente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. O acidente aconteceu minutos depois da família ter saído de casa. Todos viajariam a Cascavel, no Paraná, para que os gêmeos Constantino e Antônio pudessem acompanhar o velório da irmã mais velha. Os parentes que retornaram ao local do acidente hoje haviam passado pela tragédia na noite de ontem durante o resgate, mas não perceberam que o carro envolvido era ocupado pelos familiares. Passamos por aqui, né? Estava toda molhada a pista, até eu pensei assim, vai que eles jogaram água para limpar, né, tirar algum óleo, mas não era, já era o sangue dos parentes nossos, e a gente passou por aqui e não tinha ideia que era isso que tinha acontecido. E nos próximos meses, novos radares devem entrar em funcionamento na BR-101. A velocidade deve ser reduzida para 80 km por hora em 8 trechos da rodovia. A expectativa é diminuir o número de acidentes. Os motoristas que passarem pela BR-101 em Santa Catarina terão que aprender a desacelerar. 8 pontos da rodovia sofrerão a redução do limite da velocidade de 100 km por hora para 80 km por hora. Os radares estão instalados em 4 trechos de São José, 2 de Joinville, um de Balneário Camboriú e outro de Palhoça. Por enquanto, estão funcionando apenas em caráter educativo. Nessa primeira fase está sendo realizado um período de testes com os novos equipamentos, com os novos radares. Ainda serão alguns meses com essa questão educativa para a adaptação dos motoristas à nova velocidade de 80 km por hora e a localização desses radares. O registro das multas para quem não pisar no freio só deve ser feito nos próximos meses. O início da emissão das infrações depende ainda da definição se o sistema será operado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres ou pela Polícia Rodoviária Federal. Mas independente da decisão, a expectativa com o começo do funcionamento dos radares é da queda do número de acidentes. Em São José, na Grande Florianópolis, onde a metade dos equipamentos está instalada, a estatística é preocupante. Este trecho da BR-101 é o mais perigoso do Brasil. Por aqui passam diariamente mais de 140 mil veículos. São trechos críticos de acidente aqui em São José. Já durante o dia, os motoristas não conseguem trafegar com essa velocidade de 80 km por hora. Somente à noite, quando volta a ter característica de rodovia, é que os veículos conseguem trafegar numa velocidade mais elevada. Placas alertando os motoristas para a nova velocidade na rodovia já foram instaladas. A partir de amanhã, os cartões utilizados na Zona Azul de Florianópolis não serão mais válidos. Os usuários devem trocá-los por créditos nos parquímetros eletrônicos, nos postos de troca ou com monitores nas ruas. A partir de agora, o pagamento poderá ser feito com moedas nos parquímetros ou com um cartão pré-pago. O valor mínimo é de R$10. Para a troca, foram montadas 2 barracas de atendimento, uma em frente à Catedral Metropolitana e outra na Praça Getúlio Vargas, no centro. O prazo para a troca vai até o dia 24 de maio. E a seguir, Rota do Medo. 5 ônibus foram incendiados no fim de semana no estado. Sem outra opção de transporte, usuários temem novas ações dos bandidos. Em reunião hoje com representantes do estado, agentes penitenciários decidiram manter suspensa a paralisação. Três ônibus incendiados em menos de 5 horas. O final de semana foi de medo para os moradores da região de Criciúma. E hoje o sentimento não foi diferente para quem precisou do transporte coletivo, mesmo com escolta policial. O clima nas paradas de ônibus em Criciúma é de tensão. Por depender do transporte público, a maioria dos passageiros é obrigada a embarcar nos coletivos, mesmo com medo. Somente em Criciúma, 3 ônibus foram incendiados em menos de 5 horas, de sexta para sábado. Tem já várias ameaças que vai acontecer de novo. A Polícia Militar vai esperar acontecer de novo para poder fazer escolta de novo aqui pra gente. Você vai continuar andando, mas com medo? Andando com medo mesmo. Sendo que a gente já paga uma passagem que é um absurdo e a gente não tem segurança nenhuma.
Nossa equipe embarcou em uma das linhas que já sofreu atentado aqui em Criciúma. Durante os próximos dias, uma viatura policial fará a escolta do ônibus para garantir a segurança de funcionários e de passageiros. As 3 câmeras de vigilância no veículo não inibiram a ação dos criminosos. Com medo, nenhum dos passageiros quis conversar com a nossa equipe. Com a viatura acompanhando, o ônibus passa por regiões vulneráveis da cidade. Mesmo com a escolta, Fernando, que é cobrador há 1 ano, não se sente tranquilo. O cara fica preocupado, né? Não sabe o que pode acontecer. A segurança não é muito boa também. Nós vai na sorte mesmo. Nós estaremos certamente fazendo as escoltas dos ônibus, tanto com policiais ostensivos, ou seja, com veículos caracterizados, policiais fardados, bem como também estamos trabalhando dessa feita com policiais à paisana. Outros 2 ônibus foram incendiados no estado, um em Florianópolis, outro em Joinville. Na sexta-feira, uma rebelião foi registrada no presídio Santa Augusta, em Criciúma. A principal reivindicação dos presos era o retorno das visitas, que estavam canceladas na instituição devido à greve dos agentes prisionais. O momento mais tenso foi a saída do diretor do presídio, Jovino Zanelato. O automóvel acabou cercado pelos familiares dos detentos. O diretor pretende manter as visitas normalmente nos próximos dias. Uma investigação vai apurar a relação entre os atentados e a rebelião da última semana. A hipótese mais trabalhada é que realmente tenha a ver com essa situação vivida na última semana nos presídios de Santa Catarina, em razão da... E ainda falando em segurança pública, uma boa notícia na tarde de hoje. Os agentes penitenciários decidiram em assembleia manter suspensa a greve em todo o estado. Parte dos grevistas se reuniu na manhã de hoje com o secretário de Estado da Justiça e Cidadania, com o secretário da Fazenda e o diretor do Departamento de Administração Prisional, o DEAP. Foi formada uma comissão com representantes do governo e da categoria para um estudo das reivindicações. A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania também se comprometeu à chamada imediata de 300 agentes penitenciários que foram aprovados no último concurso. Além de alteração na lei, no quadro pessoal, em mais de 2.600 cargos de agentes penitenciários e 800 socioeducativos. O aumento salarial não entrou em discussão por causa das eleições deste ano. Só poderia ocorrer o aumento até a última sexta-feira. E esperamos agora a cessação da greve seja definitiva. Depois da reunião, os agentes penitenciários fizeram uma assembleia e decidiram manter a greve suspensa até a semana que vem. Isso significa que as atividades nas penitenciárias e presídios voltam ao normal até a semana que vem. E aí a gente vai fazer uma avaliação do andamento das negociações com o governo e o andamento das atitudes que o governo vai tomar até lá. O fim de semana foi de tensão no estado, mas de acordo com o DEAP, a situação nas unidades prisionais já está voltando à normalidade. Esse momento é um quadro de absoluta normalidade, né? Essa suspensão temporária da greve foi muito positiva, ajudou a distensionar as relações, né? As visitas foram atendidas de maneira organizada e ordeira, né? Em todo o sistema, de maneira que houve uma tranquilização no sistema prisional. E depois do intervalo tem futebol. Pelo hexagonal, a definição do título e dos 2 times rebaixados ficou para a última rodada. O Joinville vence a primeira disputa da final do Catarinense. A decisão vai ser domingo no Orlando Scarpelli. Futebol, o Joinville vence o Figueirense em casa e agora depende de apenas um empate para ser o campeão do campeonato. Veja como foi o jogo na arena. Wellington Saci logo demonstrou que queria fazer a diferença e obrigou o Thiago Volpe a se esticar para defender. O lateral também foi pivô de uma discussão em campo depois de uma dividida em que ele acerta o jogador do Figueirense. Nesse clima, o Figueira ofereceu pouco risco. Dudu tentou de fora da área e Ivan, em 2 tempos, defendeu. Em outro lance dos visitantes, o goleiro do Jeque saiu da área para ganhar a disputa pela bola.
Nos acréscimos, Jael foi puxado na meia-lua. Falta frontal para o tricolor. Ele, Wellington Saci, cobrou e abriu o placar no último lance do primeiro tempo. O gol poderia ter abalado o Figueirense, mas não foi o que aconteceu. O time voltou do intervalo mais atento e em um erro de posicionamento da zaga do Joinville, Everton Santos apareceu para empatar. O resultado não era nada favorável ao Joinville, que foi para cima. Edgar Júnior tentou pela direita. Tartar, de perna esquerda, que não é a boa, também arriscou. Mas novamente ele tinha que aparecer. Wellington Saci, ex-figueirense, cruzou na medida para Edgar Júnior marcar de cabeça e devolver a vantagem ao Joinville. E o tricolor teve a chance de ampliar. Francis avançou, entrou na área, mas o chute parou nas mãos de Thiago Volpe. Fim de jogo na Arena, Joinville 2, Figueirense 1. Com a vitória, o Joinville leva para Florianópolis uma pequena vantagem. O empate garante o título. Já o Figueirense precisa de qualquer vitória simples para pôr a mão na taça. Jogo muito equilibrado e que a gente vai, como vocês disseram, abertos para domingo, porque os dois times são naturalmente ofensivos. Estou muito contente com esse primeiro passo que foi dado e agora é fazer novamente uma semana positiva, uma semana dura de trabalho, para que no domingo a gente possa concretizar e realizar o sonho de todos, que é novamente o Joinville retomar a hegemonia do futebol catarinense. E o título do hexagonal ficou mesmo para a última rodada. Avaí e Chapecoense levam vantagem. A definição dos dois times rebaixados também sai no próximo sábado. Veja como foram os jogos da 8ª rodada. No estádio da ressacada, quem começou pressionando foi o Marcílio Dias. Schwenk fez os 2 gols do Marinheiro ainda na etapa inicial. No primeiro, ele recebeu um cruzamento da esquerda e só desviou para o gol. No segundo, contou com a ajuda da zaga, que acabou enganando o goleiro Diego. Na etapa complementar, a reação do Leão. Eber desviou do goleiro para empatar o jogo. Wilker, que voltava ao time, empatou a partida chutando forte no canto. O Leão da Ilha é o líder com 17 pontos. O Marinheiro, classificado para a Série D do Brasileiro, é o terceiro com 5. Em Jaraguá do Sul, Juventus abriu o placar com este gol de Moscatelli, de cabeça. A Chapecoense empatou com Rony, que chutou forte, sem chance para o goleiro. O moleque travesso, com 8 pontos, é o lanterna da competição. Já o Verdão, com a mesma pontuação do Avaí, é o vice-líder. Em Ibirama, o Atlético derrotou o Brusque por 3-2 e terminou a rodada em 4º lugar com 9 pontos, mas já sem chance de brigar pelo título. O Brusque, também com 9, ficou em 5º lugar e briga agora para não ser rebaixado. E a seguir, pinhão chega aos supermercados custando quase 2 vezes mais do que o ano passado. Alta também no preço do quilo do suíno, números que estão sendo comemorados pelos produtores de Santa Catarina. Quem passa pela rua Felipe Schmidt, no centro da capital, vai poder tirar dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. A iniciativa é do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis da Grande Florianópolis. Pela 10ª vez, os mais de 400 associados do SESCOM da Grande Florianópolis estão à disposição daqueles que têm dúvidas quanto à declaração do imposto de renda. Para saber tudo sobre o leão, é só chegar, sentar e perguntar. Os contadores iniciaram os trabalhos na manhã de hoje e têm a expectativa de realizar até o próximo sábado pelo menos 3.000 atendimentos. Bem interessante o projeto porque o pessoal realmente está procurando, está esclarecendo as dúvidas. Logo nas primeiras horas, o movimento já foi grande. As dúvidas são as mais diversas possíveis. Minha dúvida era que eu queria resgatar o imposto de renda dos últimos 3 anos como isento e há uma burocracia em relação a isso para retirar o documento. Era sobre recebimentos atrasados do governo estadual. Quem já foi ajudado agradece a iniciativa. Acho bom, porque tem muitas dúvidas, né? O pessoal tem dúvidas sempre. Fui muito bem recebido por eles, aí esclareceram as minhas dúvidas. A declaração do imposto de renda pode ser feita até o dia 30 deste mês. E se você é como a maioria desse pessoal, que parou para perguntar se precisa ou não fazer a declaração, a contadora Silvana responde a sua pergunta. Quem tem que declarar é quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 25.661,70
rendimentos isentos acima de 40 mil ou patrimônio acima de 300 mil. A terça-feira vai ter nevoeiros isolados ao amanhecer e sol entre nuvens no decorrer do dia. Entre a tarde e a noite, a nebulosidade aumenta e pode chover no oeste e sul do estado. A temperatura mínima deve ficar em 14 graus na Serra e a máxima em 32 no norte, Vale do Itajaí e sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 17 e máxima de 28 graus. No oeste e Grande Florianópolis, máximas entre 28 e 29 graus. E o Procon de Santa Catarina autorizou a retomada das vendas do ovo de Páscoa Bis Extra Mais. Na semana passada, por recomendação do órgão, o produto foi retirado das prateleiras dos supermercados. A fabricante de chocolates fez um acordo com o Procon e se comprometeu a apagar a palavra sacanear das embalagens, que foi avaliada pelo Procon como um incentivo ao bullying entre crianças e adolescentes. Adesivos que acompanhavam o ovo continham expressões como morto de fome, nerd e nervosinho. A fábrica de produtos pode ser multada se algum estabelecimento ainda vender o chocolate com a palavra em evidência. O pinhão chegou aos supermercados com uma surpresa desagradável aos consumidores. Esse ano, o preço da semente está quase 2 vezes maior do que no ano passado. Para o produtor, o valor pago pela semente anima. Seu Antônio, que mora em Painel, na Serra Catarinense, colhe pinhão desde criança e afirma que o lucro será maior este ano. O preço tá bom e a safra é pequena, mas compensa. Já nos supermercados, a semente vinda da araucária ganha destaque nesta época do ano e chama a atenção dos consumidores, principalmente por causa do preço. Aqui, o pinhão é vendido a quase R$6, praticamente o dobro do preço do produto comercializado em 2013. O preço do pinhão esse ano está muito alto, sabe? Tem que regular para levar para casa? Tem que, principalmente o começo. Depois a gente vai barateando, conforme barateando a gente vai usando. Né? Esse preço aí não dá para a gente estar comprando, tem que comprar bem pouquinho. E o resultado desse preço alto é a escassez do produto. Para este ano, há muita procura e pouca oferta no mercado. A estimativa é que sejam colhidos em todo o estado 8,75 mil toneladas de pinhão, um número maior que do ano passado, mas ainda 30% abaixo do normal. Mas o responsável pelo setor de frutas e verduras do supermercado explica que a tendência é que com 15 dias o preço volte a se normalizar. No decorrer ele vai abaixar o pinhão. Aí o consumidor vai poder comprar o pinhão mais barato. Com certeza, né? Ele vai comprar o pinhão mais barato daí. Reação no mercado. Os suinocultores de Santa Catarina estão comemorando os bons números. O preço do quilo da carne teve uma alta superior a 3%. A suinocultura é um mercado sazonal e durante a quaresma o preço do quilo do animal vivo pago ao produtor costuma cair. Porém, neste ano está sendo diferente. A carne acaba de ter o seu preço reajustado em 3,5% para os suinocultores integrados, o que favoreceu também ao independente. O aumento de 10 centavos leva ao preço de R$ 3,00 o quilo, podendo chegar a R$ 3,30 devido ao índice baseado na qualidade da carcaça. O mercado está mais rodando melhor. Isso aí fez com que houvesse um chamamento a um preço um pouquinho melhor. O aumento no preço pago ao produtor não deve chegar no bolso do consumidor. Segundo estimativas, os únicos produtos que devem apresentar aumento são os embutidos, na casa dos 2%. Ainda segundo o Lansnaster, o mercado está ajustado. Ele torce para que as safras de milho e soja sejam suficientes para a nutrição animal. Lansnaster ainda pede para que haja equilíbrio na produção de suínos. Porque houve um pouco de aumento também no preço do grão, pouco acima do que se esperava, porque deu uma seca, né? Então isso aí faz com que o aumento no custo também já está ocorrendo. Temos a obrigação de convidar o produtor para que ele continue produzindo no volume que está hoje, não aumentar, no volume que está hoje e dando todos os cuidados. A abertura do mercado japonês ainda é lenta, porém promissora. Até o mês passado, somente a Aurora havia exportado 250 toneladas, o que pode parecer um pequeno volume, mas representa 50% das vendas do Brasil ao Japão. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Na sua tela, imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. O movimento é bastante intenso nos dois sentidos, mas principalmente para quem segue rumo à BR-101.
Na capital faz 24 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Boa noite e até amanhã.